Deus pela Páscoa. Meus irmãos, diga isso com convicção. Graças a Deus pela Páscoa. A Páscoa, ela me lembra uma mensagem que eu não posso me dar ao luxo de me esquecer. E eu acredito que você também não. E esquecer essa mensagem é colocar a nossa vida em risco, em todos os sentidos. Esquecer essa mensagem que a Páscoa traz é colocar em risco a vida que Deus tem para você. É colocar em risco a vida abundante. É colocar em risco a sua própria vida física. Quando eu fiquei pensando nessa mensagem, ela ecoa nos meus ouvidos e eu tenho que me lembrar dela até quando não é domingo de Páscoa. Mas como hoje é, eu quero reforçar essa mensagem na mente dos irmãos e no meu próprio coração e dizer que nós não podemos nos esquecer dela. E essa mensagem é: tudo pode mudar. Essa é a mensagem da Páscoa. Tudo pode mudar. Quando eu era criança, assim, pré-adolescente, tinha uma frase, e os irmãos sabem que eu gosto muito de ditados e tudo. Tinha uma frase que eu gostava muito. Eu nem sei mais onde eu vi essa frase. A frase dizia assim: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Eu ficava feliz com essa frase, principalmente com a primeira parte dela. Não há mal que sempre dure. Quando acontecia alguma coisa ruim, eu pensava nisso. Não há mal que sempre dure. Isso vai passar. Isso vai acabar. Agora mesmo, isso é passado e eu já não me lembro mais. Não há mal que sempre dure. Mas a segunda parte dessa frase diz assim: e não há bem que nunca se acabe. Essa parte já me deixava meio isolada. Por quê? O mal a gente não quer que dure mesmo, não. Mas o bem a gente quer que dure. Então essa frase, apesar de eu gostar tanto dela e ela ter acompanhado boa parte da minha vida, ela ainda não me satisfazia. Não satisfazia, por causa dessa segunda parte. Não há bem que nunca se acabe. Então chega uma hora que até as coisas boas, elas terminam. Era isso que essa frase me mostrava. Apesar da primeira parte me deixar tão contente, a segunda parte me deixava com a necessidade de algo que a completasse. E aí a gente fica pensando: existe o bem que nunca se acaba? Onde ele está? Onde é possível encontrar este bem duradouro que nunca se acaba? Meus irmãos, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram, e não é novidade dizer isso. Algumas vezes as pessoas falam assim: minha vida está entre altos e baixos. É como se fosse uma montanha russa. Tem um momento do pico e tem um momento da descida. Ela fica entre altos e baixos. E quem já viveu mais um pouquinho sabe que a vida é assim. Não é verdade? É ilusão da gente achar que tudo vai ser sempre bom ou que a coisa ruim também nunca vai acabar. Então, a vida se alterna. Ela se alterna. E essas alternâncias são mudanças. Tudo pode mudar. Mas, meus irmãos, vamos lembrar que dia é hoje. Hoje é domingo de Páscoa. E a Páscoa, a história da Páscoa, ela mostra essa alternância. Ela mostra essa mudança. E eu vou explicar por quê. Geralmente, os evangélicos, os protestantes, as igrejas evangélicas, eles dão muito mais ênfase no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição. Mas todos nós, de alguma forma ou de outra, acabamos desfrutando daquilo que se chama de Semana Santa. É ou não é? Nem que seja a quinta a sexta ou só a sexta, para alguns lugares é a semana inteira, mas todos nós desfrutamos do que se chama Semana Santa. E eu vou dizer para os irmãos uma coisa: olhar para o domingo
olhar para o domingo sem colocar esse domingo dentro da história e entender tudo que chegou naquele clímax, que é o domingo, faz a gente perder um pouco da grandeza do que a Páscoa e a ressurreição realmente significam para a nossa vida cristã. Então, meus irmãos, não vamos correr esse risco, sabe por quê? Porque a ressurreição é o bem que sempre dura. A ressurreição é o bem que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Essa sim, é isso que é. E aí a gente tem uma dinâmica nessa história toda da Semana Santa. A gente tem um percurso. Eu não vou fazer o percurso todo, mas eu vou pegar 3 eventos muito importantes para que a gente entenda qual é a grandeza da ressurreição, qual é a grandeza do domingo. O primeiro está no que se chama de Domingo de Ramos. Alguns conhecem essa expressão. O Domingo de Ramos geralmente é o domingo anterior ao Domingo de Páscoa. Mas o que aconteceu no Domingo de Ramos? O que aconteceu ali? E o que fez mudar? Porque o panorama é totalmente diferente. Domingo de Ramos, Sexta-feira da Paixão e Domingo de Páscoa. São panoramas completamente diferentes. Mas eles têm um fio condutor que é comum. E eu insisto com os irmãos que esse fio condutor é que é o bem que sempre dura. É que é o bem duradouro. Então vamos lá. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Você vai encontrar esse relato em todos os 4 evangelhos, mas a gente escolheu aqui ler o relato de Mateus. Mateus, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 11. Vamos ver o que diz só esse trecho aí. Mateus 21, versículo 1 até o versículo 11. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Então esse é o nosso primeiro ponto de parada. É o Domingo de Ramos. Entenderam por que é o Domingo de Ramos? Porque é essa chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E as pessoas ficaram tão animadas, a multidão ficou tão agitada, tão animada, que eles cortavam ramos das árvores e colocavam no chão do caminho como se fosse um tapete. E Jesus passava. Essa atitude significava o quê? Reverência, reconhecimento. E a gente vê que essa multidão estava alegre ao ver Jesus. Essa multidão estava feliz ao ver Jesus. A gente vê que esse é um momento de alegria, é um momento de celebração, é um momento de festividade. E a gente vê que, como eu disse, todos os evangelhos falam disso, mas Lucas, diferentemente de Mateus, ele ainda acrescenta uma coisa: eles se alegravam por todos os milagres que eles tinham visto. Então Jesus já andava no meio deles há algum tempo e eles estavam felizes porque eles viram as coisas que
Jesus tinha feito. Foi um momento de reverência ao Salvador. E é interessante porque você também já deve ter ouvido falar que é fácil sair dos nossos lábios um louvor quando as coisas boas acontecem. E a gente sabe que não é difícil mesmo. Então aquelas pessoas viram os milagres e aquele Senhor, aquele mestre que desempenhava aqueles milagres estava chegando naquela cidade. E eles ficavam felizes. E o profeta já tinha falado sobre isso. E por mais que não se esperasse, aquele era o rei. Porque quando Mateus fala, como disse o profeta, o seu rei virá montado em um jumentinho. Então aquelas eram as boas-vindas ao rei. Todo mundo feliz, todo mundo alegre, a multidão junto com Jesus. E aquele foi um momento muito festivo. Então a Semana Santa começa assim. Começa com esse relato. Mas, meus irmãos, acompanhem esse percurso comigo. E os irmãos vão ver que é como se essa alegria fosse aos poucos ficando sombria. Como se a coisa fosse declinando e cada vez mais. Como muitas vezes na nossa vida, a gente pensa assim, poxa vida, mas ontem estava tudo bem. Estava tudo bem esses dias, como é que a coisa despingolou assim tão rápido? Como é que ela pode descer rápido essa ladeira? Como é que as coisas puderam mudar tão rápido? Lembra da mensagem? Tudo pode mudar. E nesse percurso do nosso Salvador não foi diferente, meus irmãos. E me vem à mente uma das palavras de Jesus que me trazem muitas vezes o frio nesse mundo. É aquela palavra que ele diz que não é o discípulo maior do que o mestre. Se aconteceu com ele, nós não estamos isentos do que os irmãos. Nós não estamos imunes. Ainda que, infelizmente, exista sempre alguém que vai distorcer a palavra de Deus e falar que aqueles que seguem a Jesus estão imunes desse tipo de coisa. Mas aqui, meus irmãos, a gente vê que na vida do nosso Salvador aconteceu exatamente assim. Lembra da alegria, lembra do cenário. Agora, nós vamos passar rapidamente para a paixão. Só que entre o domingo de Ramos e a paixão, várias coisas aconteceram. Mas foram coisas que foram fechando cada vez mais o cenário. O cenário foi ficando cada vez mais difícil. E a gente vê que essas mudanças, elas começaram com uma conspiração. Os líderes religiosos já começaram a conspirar. Quando é que a gente vai colocar as mãos nele? Quando é que a gente vai pegar? Vai ser na festa de Páscoa? Não, na festa não, porque aí o povo vai agitar, vai causar muito tumulto. Então vamos esperar. Havia uma conspiração. Meus irmãos, imagina descobrir que há algo se desenrolando e acontecendo sem que você saiba. E essa coisa tem como alvo a sua própria vida. Eu não sei se você já foi alvo de uma conspiração. Às vezes essa palavra, a gente traz à nossa mente coisas muito grandes de governos, de nações. Mas isso pode acontecer com alguma vida. Isso pode acontecer com alguma pessoa. Coisas que se desenrolam por trás dos bastidores, sem que ela saiba, e que está sendo planejada com a própria vida dela. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na escola, infelizmente isso pode acontecer até numa família. Conspiração, planejar algo por trás, isso estava acontecendo. Só que aí, isso é dito para nós que estamos lendo, isso nos informa, mas aquilo estava ali fervilhando nas trevas. A segunda coisa que acontece, que me chama muita atenção, é quando Jesus vai para o Getsemane. Quando ele vai para o Getsemane, pensa bem, qual era o cenário? Quantas pessoas havia
pessoas tem na conspiração? Jesus não está vendo. Quantas pessoas Jesus leva para o Getsemane? Quantos discípulos ele tem? 12. Um deles já estava conspirando junto. Então vamos contar? 11. Quando ele leva os discípulos para o Getsemane, ele se afasta, a Bíblia diz, ele se afasta um momento para orar. E ele leva consigo 3. Cada vez mais sozinho, cada vez mais difícil, cada vez mais sombrio. A Bíblia diz que ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Jesus chama esses 3 e se retira com eles. E as palavras de Jesus tocam muito meu coração, porque ele está angustiado e ele fala: a minha alma está triste até a morte, fica aqui comigo. Meus irmãos, se o teu amigo te fala isso, você fica inquieto para saber o que você pode fazer para aliviar aquela dor. O que você pode fazer para que ele não fique angustiado? O que você pode fazer para que ele não fique aflito? E naquele momento eu acredito que de bom coração aqueles 3 ouviram aquele clamor e falaram: não, nós estamos aqui, estamos aqui. Mas meus irmãos, cada um dos irmãos sabe que aquilo que se passa só. Por mais que existam pessoas ao seu lado, só você prova. Como diz Provérbios, cada um prova da sua própria dor. E cada coração conhece a sua própria alegria. Por mais que você compartilhe, o outro não consegue alcançar. E Jesus fala com eles: fiquem aqui. Jesus vai orar e quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus fala: poxa vida, mas vocês não puderam vigiar nem por uma hora. Fica aqui comigo que eu vou. E Jesus vai de novo. E ele acha eles não. Então isso mostra também, muitas vezes, irmãos, o lado solitário do sofrimento. E o nosso Salvador passou por isso. Multidão, 11 discípulos, 3 amigos, solidão. E não só o Getsemane me chama a atenção, mas aquele discípulo aguerrido, pronto para a batalha, cujo nome era Pedro. E Jesus fala com ele: você vai me negar? E ele: não, de jeito nenhum, não faço isso, que isso não acontece, que não vai, não. E acontece conforme Jesus tinha dito. O amigo Pedro. Mas há uma diferença tremenda entre o amigo Pedro e o discípulo Judas, né? Tropeçar na carne é uma coisa, para amar deliberadamente é outra. E Jesus passa por essas 2 coisas, porque o negar também dói. Mesmo que você fale assim: não, meu amigo falou isso porque ele ficou pressionado. Meu amigo falou assim porque ele ficou com medo. Por mais que você justifique seu amigo, aquilo aperta ele, aquilo dói. E Jesus passou por isso. Nós estamos só no intervalo, nós não chegamos nem na paixão. Essas foram coisas, outras partes do percurso. Julgamento. Aquela multidão festiva, alegre, colocando ramos no chão, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. O que sai da boca dessas pessoas agora? Crucificam. Quando é colocado para elas a decisão na mão delas: vocês querem Jesus ou Barrabás? Barrabás. Crucificam. E é dito para elas: olha, não tenho culpa desse sangue. E eles reclamam: porque esse sangue cai sobre nós. Dói. Eu não acredito que não tenha doído no nosso Senhor. A multidão já está do outro lado. Por muito menos, isso acontece na nossa vida também, quando você não encontra apoio, ou quando o apoio que você encontrava, na hora H, ele passa para o outro lado. Dói. E esse cenário fica cada vez mais fechado. Zombaria. A zombaria também acontece.
corpo físico com chicotada, com coroa de espinhos. Coroa de espinhos. Eles cuspiram. O cuspe machuca o corpo físico? Não. O cuspe machuca dentro. Uma pessoa que cospe na outra, ela está mandando um recado. Eu te desprezo. Eu estou te rebaixando. Você não vale nada. Antes uma chicotada, às vezes, eu acho. Antes machucar o corpo físico. O cuspe, ele fere outras instâncias. Ele fere outros níveis do nosso ser. Ele comunica outro tipo de coisa. Uma coisa é a violência física, outra coisa é o desprezo. Dói. Dói, meus irmãos. E Jesus, cada vez mais sofre. Cada vez mais sofre. Sexta-feira da Paixão. Mateus 27. Mateus capítulo 27. Versículo 45. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. E diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, me disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e a deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: Deixe-o, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, entregou o espírito. Então a gente já passa para a morte. Morte e morte de cruz. Meus irmãos, várias e várias vezes, várias e várias pregações, os irmãos já têm aprendido e escutado que a morte de cruz era reservada ao pior dos malfeitores, ao pior dos criminosos, ao pior dos bandidos. E ali estava o nosso Salvador, experimentando a morte dolorosa, cruel de cruz, tendo seu corpo físico levado ao extremo da dor. E ali estava ele. E ali já não estava lá uma multidão ao seu lado. Ali já não tinham mais os amigos ao seu lado, compartilhando daquele momento. Porque esse momento, ele é muito solitário. E ele é tão solitário que o próprio Jesus, ele pergunta ao Pai: por que o Senhor me abandonou? Ele se percebe e comunica para nós o abandono do próprio Pai. Solidão. Então os irmãos veem essa alegria inicial que declina e que ela vai cada vez mais baixo. Sabe quando a gente sofre e se pergunta assim: será que pode ficar pior? Não tem jeito de ficar pior. Existe coisa pior do que isso que eu já estou experimentando? Tem jeito de ficar pior do que isso que eu já estou passando? É essa a sensação. É esse nível de trevas. É esse nível de desespero. É esse nível de desesperança. É esse nível de solidão. É esse nível de dor. É esse nível de sofrimento. Agora vem um grande detalhe. Esse nível de dor por alguém que não precisava passar por isso, que não merecia passar por isso, porque nem merecendo se suporta, nem dando motivo
27, diz assim, que Jesus, depois de ter bradado novamente em alta voz, entregou o Espírito. Acaba, termina, silencia, acabou. Só que nós somos informados. No versículo 55, e eu peço que os irmãos observem. Olha ali. Muitas mulheres estavam ali e observando de longe, observando de longe, elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Quem está ali está de longe, observando a dor e o sofrimento solitário. Assim como muitas vezes nós também, chegando em sofrimentos e dores, nós simplesmente olhamos aqueles que estão nos olhando de longe. Nós estamos olhando aqueles que nos observam de longe. E meus irmãos, a cruz e a morte ainda não eram mais baixo. Não era. Dali ele foi para a sepultura. E na porta da sepultura colou-se uma pedra. Isso tem um significado muito grande. Quando a gente usa a expressão, vamos colocar uma pedra sobre isso, o que a gente quer dizer? Encerra, acaba, não se volta mais nisso, está terminado. Então tudo isso é muito significativo para nós. Então vamos pensar nesse percurso. Domingo de Ramos, alegria, festividade. O percurso que levou até a cruz, cada vez mais sombrio e solitário, com cada vez menos pessoas ao seu lado. Cruz, dor, abandono, sofrimento, sepultura, perda. Acabou. Acabou, meus irmãos. E o coração dos que seguiam Jesus chegou a pensar assim: agora pronto. Silenciou-se aquela voz. Aquelas mãos jamais voltarão a tocar o mundo. Aquelas palavras nós nunca mais ouviremos. A nossa esperança de mudança e de vinda do reino de Deus foi frustrada. Acabou. Não tem esperança mais. Existe uma música, ela é mais antiga, em que os autores, eles colocam esse percurso e eles dizem, o grupo se chamava, não sei se existe ainda, chamava Petra. Existe a nome ainda? E a música, eles diziam assim: vieste dos céus para a terra, da terra para a cruz, da cruz para a sepultura, da sepultura para os céus. Então, meus irmãos, eu digo agora, com muita alegria, tudo pode mudar. Amém. Tudo pode mudar. Porque toda essa parte sombria, todo esse sofrimento, toda essa dor, não foi e nunca vai ser o fim da história. Não foi o fim da história de Jesus. E a sua história também não termina assim. Ela não termina. Tudo pode mudar. E foi isso que aconteceu. E isso a gente encerra lendo em Mateus capítulo 28. Versículos de 1 a 7. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 7. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar
lugar onde ele jazia. Ele não está aqui, meus irmãos. Não tem relato mais vitorioso do que esse. Porque se tinha uma pedra sobre o assunto, o anjo do Senhor foi ali e sentou em cima dela para mostrar quem é que manda, para mostrar quem é que tinha a palavra final. Ele não só rolou aquela pedra, ele sentou em cima dela. E ainda disse com certeza e convicção para aquelas mulheres: eu sei quem vocês estão procurando. Vocês estão procurando aquele que está morto, mas ele não está mais. Tudo mudou. Ele vive. Ele ressuscitou, como ele tinha dito. E ele disse. E o que ele diz vale e sempre vai valer. Todas as coisas desse mundo podem passar, meus irmãos, mas a palavra do Senhor nunca passará. Ele falou que ia ressuscitar. E essa palavra do anjo, para mim, ela é maravilhosa, ela é contundente, porque ele fala: ressuscitou como tinha dito. Tudo vai mudar. Tudo pode mudar, como diz a palavra. Como ele diz. Agora a palavra de Deus fala no Antigo Testamento, e é um versículo que me toca muito o coração também. O choro pode durar uma noite, mas a alegria pela manhã. Essa noite, meus irmãos, a palavra de Deus não nos garante em lugar nenhum que ela vai ser. A palavra de Deus não te diz em momento nenhum que o choro não vai vir. O que a palavra de Deus te diz é que a alegria vem pela manhã. E ela vem. Meus irmãos, o nosso Senhor deixou para nós uma preciosidade. Porque de fato, não há mal que sempre dure. Mas existe um bem que nunca se acaba. E esse bem é Jesus. E esse bem é a vida eterna com Deus. Meus queridos, eu encerro essa mensagem lendo um salmo, meus irmãos. Não precisa abrir a Bíblia, porque vocês não vão encontrar esse salmo. Esse salmo foi escrito atualmente, ele é recente. Foi escrito por um irmão chamado Isaac Miller. E eu quero ler as palavras desse salmo. E eu queria que nós encerrássemos e que você tomasse essas palavras como sua. E que você encontrasse nessas palavras a certeza de que a alegria vem de manhã. E que você encontrasse nessas palavras o bem que sempre dura. E que você encontrasse nessas palavras a certeza de que tudo pode e vai mudar. Meus irmãos, eu não sou tola de tentar mostrar para os irmãos ou dar a certeza de que as coisas vão passar rápido. A única coisa que eu posso afirmar é o que eu creio e o que a palavra diz: que a alegria vem, e que o nosso Senhor vem, e que Ele venceu, e que Ele ressuscitou, e que essa é a nossa certeza, e que é isso que nós temos que nos alegrar. Para ter coroa de ouro, precisou ter coroa de espinhos, meus irmãos, e não vai ser diferente conosco. Nós seremos coroados com o nosso Senhor. Tudo pode mudar, tudo vai mudar. E diz assim o Salmo: se existem palavras para se referir a Deus, eu não as tenho. Sabe, o meu cérebro, ele ainda não desenvolveu a capacidade de produzir um único pensamento que reflita a grandeza do nosso Deus. E os meus pulmões, eles não me dão fôlego suficiente para expressar a grandeza do seu amor. E a minha voz é tão frágil, ela é tão limitada, que torna difícil até mesmo o meu louvor, a minha expressão de louvor. Sabe, se existem palavras para se referir a
se existem palavras para Ele, eu não as tenho. Minhas palavras são poucas para descrever o único e verdadeiro Deus. Meu vocabulário não alcança, mas eu uso palavras. Eu uso palavras para me expressar, para expressar o meu louvor ao Salvador, que da minha adoração é merecedor. O meu coração exalta o Senhor e bendiz o seu nome para sempre. É por isso que eu uso palavras. Ele ganhou meu coração, conquistou a minha mente. Ele dominou a minha rebeldia e venceu o meu pecado. Ele me aceitou em sua presença e me recebeu ao seu lado. Ele é a luz para as minhas veredas. Eu tenho suas misericórdias pela manhã e sua graça quando a noite chega. Mas se existem palavras para Ele, eu não as tenho. Pois meu Deus sabia que as palavras humanas não dariam conta de expressar. Porque as palavras, elas são só uma ferramenta que apontam para a verdade. Então Ele enviou seu Filho como a palavra, a prova viva. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por Ele todas as coisas foram criadas. Ele é o que deu forma ao nada. E por sua palavra tudo se sustenta. Ele é anterior e superior a todas as coisas. Ele perseverou na aflição. O humilde Filho de Deus se tornou um sacrifício perfeito. Louve a Ele por sua morte. Ele se colocou em nosso lugar, suportou a sepultura, derrotou o inimigo e ao terceiro dia ressurgiu em vitória. Ele é tudo o que foi prometido. Louve ao Rei ressurreto. Levante a sua voz e cante, pois um dia Ele vai voltar para nós e finalmente estaremos com nosso Salvador por toda a eternidade. Eternidade. Sabe, essas não são apenas palavras que eu proclamo, pois as minhas palavras apontam para a palavra, e a palavra tem um nome. A esperança tem nome, a alegria tem nome, a paz tem nome, o amor tem nome. E esse nome é Jesus Cristo. Louve esse nome para sempre. Nós te louvamos, Senhor. Grande és. O Senhor é a razão da nossa esperança. Sem o Senhor não temos a menor chance de ficar de pé nesse mundo. Sem o Senhor não temos a menor chance contra as adversidades, contra aquilo que se abate sobre nós, ó Deus. Mas porque o nosso Senhor venceu, nós cremos que também venceremos contigo. E estaremos, Pai, contigo eternamente. Ainda cairemos, Pai, várias vezes, antes de ficar de pé definitivamente diante do Autor.